Olá, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é estratégias genéricas. Bom, estratégias genéricas, pessoal, ela é uma ideia, ela foi concebida pelo professor Philip Porter, lá em Harvard. Ele foi docente por mais de 25 anos nessa universidade e estudou, é um dos gurus da área de marketing e também de estratégia, considerando a ciência da administração. Então, ele destaca que as empresas geralmente possuem uma estratégia, seja ela planejada ou não. O que ele quer dizer com isso? Que, olha, a empresa, quando ela entra no mercado, quando ela começa a desenvolver as suas atividades, essa empresa ela tem uma estratégia. Muitas das vezes, em muitos casos, é uma estratégia que não foi pensada, não foi projetada, não foi planejada. Então, a estratégia da empresa pode ser concorrer em nível de preço com as demais empresas que atuam no mesmo segmento. No entanto, pode surgir uma empresa que ela tenta diferenciar, tenta imprimir uma determinada qualidade no serviço ou produto e ela tenta buscar a sua estratégia frente aos seus concorrentes, utilizando dessa diferenciação. Então, Porter destaca que toda empresa ela tem essas estratégias, que algumas são planejadas, então a empresa tem uma perspectiva temporal, curto, médio e longo prazo, como que vai ser implementada essa estratégia, e outras não, elas passam mais a reagir às mudanças e às variáveis do mercado. Pois bem, o que são aí as chamadas estratégias genéricas? E quais são? Primeiro, é importante destacar que Porter mencionou e ele distribuiu em 3 elementos ou 3 perspectivas em termos de estratégias genéricas. A primeira delas corresponde à liderança em custo. Como o próprio nome diz, essas estratégias são daquelas empresas que optam por reduzir o máximo o seu custo de produção, o seu custo de comercialização, para que, através dessa redução de custo, ela consiga ofertar um produto ou um serviço num preço muito competitivo no mercado, no qual ela se destaca em relação a este preço. Nós temos também a chamada estratégia de diferenciação. Esse já é o modelo apontado aí por Porter, que as empresas optam por diferenciar o seu serviço ou o seu produto para o cliente, não atentando especificamente como critério principal o custo, mas sim na personificação, na personalização e, de certa forma, na customização deste serviço e deste produto, para assim ofertar isso ao seu cliente, e ainda a chamada estratégia de enfoque, ou estratégia de foco. É aquele segmento empresarial onde que uma empresa foca num público-alvo específico ou foca apenas num segmento específico de atuação. Então, é o tipo de empresa que ela tem esse foco e, através desse foco, ela busca desenvolver isso como uma estratégia empresarial para poder se desenvolver no mercado. Pois bem, vamos falar da primeira perspectiva em relação à estratégia genérica proposta aí por Porter. É a chamada liderança em custo. O que consiste? Consiste em atingir a liderança total em um setor através de uma série de políticas orientada para atingir este objetivo básico. Qual que é o objetivo básico? O custo menor possível, seja de produção, seja de comercialização, seja na prestação de um determinado serviço. Pois bem, essa estratégia de liderança em custo tem aí como prerrogativa o menor custo, que, consequentemente, vai traduzir numa produção padronizada. Por que uma produção padronizada? Porque uma produção muito flexível, uma produção que dê margem para personalização, que dê margem para customização, isso implica num custo maior de produção. Então, as empresas que têm uma variedade de opções maior,
tem lá a possibilidade de o cliente escolher exatamente como que ele quer determinado produto, quais os componentes que ele quer incluir nesse produto, qual que é a matéria-prima específica que ele gostaria que produzisse esse produto, ou ainda o serviço, isso, obviamente, vai gerar um custo maior em termos de produção. Então, por isso que o menor custo, ele pressupõe uma produção mais padronizada, que você consegue otimizar esse processo produtivo. Pois bem, então, exige construção de instalações em escala eficiente. Normalmente, essas instalações, elas demandam produtos mais tecnológicos, que envolvem alta eficiência. Então, os produtos hoje, a gente pode utilizar como exemplo, um refrigerador, às vezes, mais moderno, ele tem um consumo de energia menor. Isso acontece também, inclusive, com as máquinas e equipamentos dentro de uma planta industrial. Então, a empresa que optar por essa liderança em custo, pressupõe também que ela vai ter um custo, ou um investimento, quer dizer, um investimento maior em nível de equipamentos e máquinas, porque ela vai tentar diminuir o seu custo de produção, inclusive produzindo mais em grande escala, utilizando de equipamentos mais modernos que consomem menos recursos, no caso do exemplo, menos energia. Bom, a simplificação da fabricação, a manutenção de vasta linha de produtos relacionados também é um caminho da estratégia em liderança em custo, porque a partir do momento que você simplifica a fabricação de um produto, isso exige menos componentes, às vezes exige menos movimentação dentro de uma planta industrial. A manutenção de uma vasta linha de produtos relacionados, você pode utilizar dos mesmos equipamentos e tentar aí fazer uma produção muito otimizada. Isso também auxilia para a empresa que busca essa perspectiva de liderança em custo. A fixação agressiva de preços dos produtos ou serviços e, ocasionalmente, prejuízos iniciais para consolidar a parcela de mercado, ou seja, uma empresa que ela se prepara para a liderança em custo, pode ser, e é muito comum que aconteça, no início das atividades, ela trabalhar com uma margem de prejuízo, porque ela, muitas das vezes, não tem volume de produção, mas a partir do momento que ela conquista o mercado e atinge aquela capacidade máxima de produção, isso vai minimizar os seus custos e, consequentemente, pode aí melhorar as suas margens, inclusive saindo do nível de prejuízo e passando para o nível de lucratividade. Atenção administrativa ao controle dos custos. Então, empresas que adotam esse tipo de estratégia, elas focam muito em reduzir custos empresariais. Tudo que é possível de redução de custo vai aumentar a competitividade dessa empresa em relação ao preço do seu produto, em relação ao preço do seu serviço dentro do mercado. Nós temos aí como exemplos que podemos citar Habib's, que é um exemplo da liderança em custo. Nós temos aí vários cases falando, inclusive, da esfirra do Habib's, e temos também a Gol, que é a empresa aí de transporte aéreo que adotou essa perspectiva de liderança em custo. Então, quando ela entrou no mercado nacional, no mercado brasileiro, inclusive, ela teve aí um embate muito forte com a TAM na época, né? Na época não era Latam, era TAM ainda. Então, a Gol, ela utilizou dessa estratégia, tentou reduzir o máximo o seu custo de serviço de bordo. Então, todo um serviço que era ofertado pela TAM, a Gol tentou reduzir alguns serviços e oferecer, de fato, somente o transporte, o básico do transporte aéreo, para tentar reduzir o seu custo e, obviamente, o preço de suas passagens para o consumidor. Pois bem, agora nós vamos falar da segunda perspectiva apontada aí por Porter, que é a perspectiva de diferenciação. O que corresponde? Corresponde diferenciar o produto ou o serviço oferecido pela organização, criando algo que seja considerado único no âmbito do setor.
é aquela empresa que vai personalizar o seu produto, vai personalizar o seu serviço, gerando no consumidor aquela sensação de produto único e, em muitos casos, produtos com alto valor agregado ou serviços com alto valor agregado. Pois bem, atender a demanda pouco sensível a preço, então essa é uma das características. Quando você opta por diferenciação, talvez o preço não seja o elemento prioritário do seu público-alvo, do seu cliente. Por isso, ela vai atender uma demanda pouco sensível a preço. Essa demanda pode ter uma certa sensibilidade, mas ela não vai escolher o produto com um critério apenas relacionado ao preço deste produto. Pois bem, então, seguindo, não permite à organização ignorar os custos, mas eles não são alvo estratégico primário da organização. É um tipo de empresa que ela, olha, é muito importante a gente se respaldar e tentar diminuir o custo. Mas, se esse custo comprometer a nossa qualidade, a nossa diferenciação do produto, é preferível a gente ignorar esse custo para a gente manter o foco da empresa, o foco estratégico da empresa, que é atender o cliente baseado na diferenciação do produto e serviço que ele procura. Bom, pode, às vezes, tornar difícil a obtenção de uma alta parcela do mercado. Por quê? Porque nem todos vão ter disponibilidade de pagar um preço mais elevado em virtude da diferenciação do produto. Então, isso não é um tipo de estratégia que vá atender maciçamente toda a população. Nós sabemos que a população tem suas restrições orçamentárias e, muitas das vezes, elas optam pela escolha de preço, relacionada ao preço do produto ou do serviço. Então, é o tipo de estratégia que não contempla maciçamente a escolha da população de uma forma geral. Requer sentimento de exclusividade, então, a empresa que oferece essa diferenciação para o cliente, ela está, obviamente, também mostrando para o cliente que esse sentimento de exclusividade está presente no seu produto e também no seu serviço, e nem todos os clientes estarão dispostos ou terão condições de pagar os altos preços requeridos. Essa também é um elemento importante a ser considerado. Um exemplo que a gente pode citar de empresa que preza e que utiliza de estratégia de diferenciação é o Copacabana Palace. Então, o Copacabana Palace ele tem todo um serviço diferenciado em termos de hospedagem, em termos de alimentação, tem todo um valor agregado nos serviços que são ofertados dentro do hotel para que ele consiga estabelecer este critério estratégico de diferenciação. Então, somente para retomar, não necessariamente eles vão brigar, no caso do nosso exemplo do Copacabana Palace, eles vão brigar por preço do serviço de hospedagem com outros hotéis. Outros hotéis talvez tenham outra estratégia, que é ter a liderança em custo, conforme nós fomos apresentados anteriormente. Mas no caso do Copacabana Palace, não. A estratégia é diferenciação. Por isso que não consegue, de certa forma, ter esse serviço oferecido de uma maneira maciça para toda a população, uma vez que é um tipo de serviço diferenciado e tem um valor agregado maior, e o preço para ser praticado no mercado também ele é mais elevado. Bom, e a outra perspectiva que é em relação à estratégia genérica de foco, ou também conhecida como enfoque. Consiste em concentrar esforços em determinado grupo de clientes, segmento de linha de produtos ou mercado geográfico. É aquela empresa que tem lá um número bastante considerável de clientes a ser explorado com produto, mas ela foca num segmento específico ou num tipo de cliente muito pré-determinado, ou até mesmo uma região geográfica muito definida para estar explorando o seu mercado, para estar explorando o seu negócio. Pois bem, a perspectiva mais importante ou a característica mais relevante da estratégia genérica foco ou enfoque é atender
parte pequena da demanda. Alguns elementos importantes a serem considerados. Primeiro deles, atender muito bem a um mercado determinado. Olha, se eu estou focando num segmento específico, se eu estou focando num mercado direcionado ou um cliente específico, eu preciso atender muito bem esse cliente. Então, eu não vou explorar outros mercados, mas esse cliente que predispõe a comprar um produto ou adquirir tem que ter esse atendimento bem direcionado a este público. Ser capaz de atender ao segmento específico mais efetivamente e também eficientemente do que os concorrentes. Então, uma empresa ela pode focar em um segmento específico, vamos utilizar como exemplo, uma empresa que ela quer atuar no setor alimentício, mas ela não quer ir numa linha de competição direta com o supermercado. Ela quer um nicho específico, ou um segmento de alimentação muito específico que o supermercado, por hora, ele possa praticar. Ela pode escolher, por exemplo, produtos diet. Então, é um segmento muito determinado, é um público muito específico, e ela tenta desenvolver esse mercado utilizando dessa estratégia. A estratégia de baixo custo ou de alta diferenciação, ou ambas, podem ser utilizados quando a empresa opta por essa estratégia genérica foco. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, uma empresa que opta por explorar um segmento específico, talvez ela vai ganhando know-how sobre aquele produto, sobre aquele mercado, e ela consegue, inclusive, baixar o seu custo em relação àqueles produtos. Ou seja, a empresa ela não tem uma amplitude de produtos a serem ofertados, mas aquele produto que ela oferta, ela consegue reduzir o seu custo. Ou ainda ela pode se diferenciar. Conforme citei para vocês o exemplo do supermercado, uma empresa que quer atender o setor alimentício, mas apenas em relação aos produtos diet, ela pode ter uma estratégia de diferenciação dos seus produtos se comparado ao supermercado, que é a sua estratégia de se manter e desenvolver no mercado. Bom, nós temos aí como exemplo os produtos orgânicos. Então, são produtos que você encontra num grande mercado, num hipermercado, mas existem aquelas empresas que focam apenas nesse tipo de segmento, não comercializam os produtos tradicionais, apenas produtos orgânicos. Essa é uma estratégia que é escolhida por diversas empresas. Então, ela segmenta muito sobre determinado assunto, sobre determinado serviço e produto, e busca desenvolver da melhor forma possível aquele segmento e aquele produto. Bom, só para tentar ilustrar para vocês de uma forma mais gráfica e ilustrativa, nós temos que a empresa que tem como alvo estratégico atuar apenas em um segmento, esse segmento pode ser em um único produto ou um grupo de produtos com características semelhantes, ou ainda um cliente muito específico, ou uma região geográfica muito definida. Essa estratégia, esse alvo estratégico, permite essa empresa ter o foco neste segmento e ainda utilizar de diferenciação de seus produtos ou ainda liderança em custo. Ela pode utilizar dessas duas formas estratégicas para conseguir se desenvolver em mercado. Já empresas que adotam num âmbito industrial, quando a gente fala no âmbito industrial, não restringe apenas a indústria, mas aqui o conceito de indústria, que ele é mais amplo. Então, por exemplo, um supermercado que tenta trabalhar toda uma gama de produtos, níveis de produtos distintos, então fica muito difícil esse supermercado focar em apenas um segmento, apenas um público-alvo. Então, talvez ele fornece vários produtos, e se não for um supermercado, for uma indústria, fabrica vários produtos e busca como estratégia, por exemplo, a liderança em custo. Tenta reduzir o seu custo e ter um preço altamente competitivo no mercado. Então, tenta, obviamente, melhorar a sua eficiência interna para conseguir essa liderança em custo, em nível estratégico, para competir dentro do mercado. Ou ainda,
esse exemplo citado no âmbito de toda a indústria, conforme foi destacado para vocês o caso do supermercado, ele pode optar pela diferenciação. Pode ser diferenciação nos produtos que são ofertados, pode ser diferenciação no ambiente ao qual esses produtos estão expostos, pode ser diferenciação no atendimento, enfim, existem diversas formas de agregar valor e a empresa buscar se diferenciar ao oferecer um produto, ao oferecer um serviço, e aí utilizar isso como uma vantagem estratégica dentro do contexto mercadológico. Bom, pessoal, com isso, é importante destacar que, novamente, Kotler destaca que posicionamento é mostrar para seu público-alvo qual é a diferença entre você e seus competidores. Lembrando, pessoal, nós temos aí a perspectiva, conforme Porter destacou, as estratégias genéricas, nós temos de custo, nós temos de foco e também diferenciação. Lembrando que, na perspectiva de Porter, essas estratégias podem ser utilizadas de uma maneira genérica. Várias empresas podem estar utilizando tais estratégias. E, por último, nós temos aí o Kotler, que é um outro teórico da área de administração, informando sobre a importância do posicionamento estratégico. Pois bem, então, por hoje é só. Um forte abraço a todos.